A paz do Senhor, amados, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga, eu estou. Quantos acham que Jesus estava feliz com você? Diga, eu acho que está comigo. Que bom estar aqui novamente na casa do Senhor e poder trazer aquilo que Deus quer para nós. Antes, nós falamos com Deus, falamos de Deus, agora Deus vai falar conosco através da mensagem. Eu queria que você, nessa noite, estivesse me acompanhando num raciocínio que certamente o Espírito Santo colocou no nosso coração. Não fazemos nada sem orar, mas é importante que você evite desviar sua atenção para que você acompanhe uma mensagem simples, que pode ser que na metade já você diz, eu já sei disso, mas a questão é, por que não fazemos? Ou por que insistimos em fazer diferente? E uma das coisas que a Shalom tem se propôs, tem colocado no seu coração de passar aos membros e ensinar isso aos membros, é que aquilo que precisa ser ensinado, aquilo que precisa ser guardado, precisa ser repetido. Você talvez não seja capaz de lembrar a mensagem que eu preguei há 2 domingos atrás. Algumas mensagens e alguns ensinamentos precisam ser repetidos. Há igrejas, inclusive, que pregam a mesma mensagem, todo mês ela repete uma vez ou menos. Isso que nós vamos falar aqui é algo, eu repito, que quando nós começarmos a falar, se não todos, a maioria vai dizer, mas isso é óbvio. Mas nós temos que ter cuidado com o óbvio, com as coisas normais, com as coisas que a gente acha que já está cansado de fazer e de saber fazer. É aí que mora o perigo, porque ali nós nos distraímos. Antes de ler o texto, o título da mensagem hoje é O que está adiante de mim? Uma pergunta, o que é que está adiante de mim? E antes de ler o texto, eu queria que você meditasse no propósito de Deus. Quantas vezes nós já falamos aqui sobre o propósito de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele planejou desde antes da fundação, aquilo que Ele colocou no seu coração de fazer conosco e para onde Ele quer nos levar. Nós estamos recheados de exemplos de versículos que mostram a preocupação de Deus para conosco. Toda a história de Deus com o homem na Bíblia está firmada num propósito, e o propósito de tratar do nosso futuro. Todo. Se você observar tudo o que acontece, desde o Antigo Testamento, continuando no Novo Testamento, o Antigo Testamento apontando para o Novo, você vê Deus aguçando a mente das pessoas, despertando nas pessoas o que é que Ele quer, qual é o propósito dele? Sempre tratar do nosso futuro. E Jesus veio para nos buscar para esse propósito que Deus plantou lá no início. Então, lá Ele planejou e através de fatos, de atos, histórias, figuras no Antigo Testamento, Ele nos aponta para o Novo Testamento, a nova aliança, onde tudo se encerraria em Jesus, e a partir de Jesus, Jesus diz que vocês devem continuar, devem prosseguir. Os apóstolos vieram, as cartas escritas dos apóstolos, o apóstolo Paulo principalmente, sempre chamando a atenção de que a nossa vida não é aqui, é no futuro. Falei uma coisa diferente, vocês sabem? Óbvio isso. Aqueles que são crentes, aqueles que frequentam uma igreja evangélica, uma igreja que se pregue o evangelho há muito tempo, ok, já estou careca de saber, estou cansado de saber disso. Mas esta é a questão.
durante todo o tempo, ao ponto em que Deus se preocupa em nos mostrar todo o tempo, ele se preocupa e enfatiza isso. Por outro lado, tem o inimigo das nossas almas, o oposto, Satanás e seus demônios, que tentam fazer com que nós não enxerguemos isso, não aceitemos isso, não entendamos isso. E isso, quando ele consegue, ele faz um estrago. Em Provérbios capítulo 4, versículos 25 e 26, diz assim: olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos, eu disse o que, irmãos? 1, 2, 3 e já, e todos, sabe o que significa todos no hebraico? Sabem? Significa todos. Todos os teus planos serão bem-sucedidos. Todos os teus planos. Irmãos, quando eu vejo isso daqui, eu digo, tem que ter alguma coisa errada comigo se os meus planos não estão bem-sucedidos. Ou Deus está falhando, cortei imediatamente, porque a Bíblia diz que Ele não falha. Ou eu estou falhando. Ao chegar à conclusão que eu estou falhando, eu preciso saber onde eu estou falhando. E o que o inimigo mais gosta é de não deixar nós enxergarmos onde estamos falhando. Porque se enxergarmos, é eureka, descobrimos a pólvora. Olha que exemplos de que, eu vou pegar 3 versículos aqui, mas irmãos, se você colocar na Bíblia, ali em busca sobre o que Deus tem para nós no futuro, alguma coisa, o que vai aparecer de versículo falando disso é uma grandeza. O segundo texto que eu quero ler nessa noite, que corrobora com isso, então o primeiro texto, o que é que diz lá? Vamos repetir, Provérbios 4, 25 e 26, diz assim: olha sempre para a frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Jeremias 29, 11, que o nosso grande e garboso Rafael Alt falou sobre hoje. Ele disse que semana passada eu quebrei as pernas dele, que eu preguei o que ele ia pregar hoje de manhã. Você viu que ele pregou sobre o mesmo texto e falou diferente. Essa é a Bíblia. Então, Jeremias 29, 11, famosíssimo esse versículo: porquanto somente, algumas versões dizem, porquanto eu sei, você também sabe, outro também sabe. Aqui diz, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor. Sublinha aí na sua Bíblia, se você puder. Se você não gosta de sublinhar a sua Bíblia, escreva no papel, causar dor, e não vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Quando eu ouço Deus falando que Ele está preocupado em me fazer prosperar e me dar um futuro melhor, Ele está dizendo, o futuro que você imagina não é bom, mas o futuro que eu quero para você é um futuro melhor. Note como Deus, o tempo todo, falando sobre isso, em Isaías 43, 25, Ele diz, Ele frisa que eu não me lembro mais dos teus erros e pecados. Então Ele não está interessado com o passado. O passado Ele apagou. Olha, diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. O que Deus está dizendo é o seguinte, vamos focar no futuro. O teu passado não tem a menor intenção, porque eu já apaguei. Em outro versículo diz, eu apago os pecados como quem apaga a névoa. Em João 14, versículos 2 e 3, diz lá assim, olha só que interessante, João 14, versículos
2 e 13. Aliás, eu já vi pessoas lendo esse versículo colocando a pontuação errada, embora a pontuação esteja certa. Então, ele começa dizendo no versículo 1, não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo, vocês já creram em Deus, então creiam também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Mas o que eu quero dizer assim, na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Aí alguém diz, eu o teria dito, vou preparar-vos lugar. Não está dizendo isso. Se não tivesse, eu vos teria dito. Ponto. Portanto, vou preparar-vos lugar. Eu estou indo lá para preparar o lugar. Eu vou arrumar a cama, eu vou arrumar a cozinha, eu vou pintar o que não tiver pintado, eu vou preparar tudo. Ele vai preparar, ele está tratando do futuro. Eu vou preparar o lugar para que vocês estejam na casa do meu pai. Isso eu já estou, então, no Novo Testamento. E há outros versículos que tratam acerca disso. São profecias, principalmente os do Antigo Testamento. Você há de dizer, pastor, mas são profecias para os judeus. Isaías falando ao povo judeu, o judeu estava sacrificado, o povo hebreu, e Deus tratando com eles. Em Jeremias a mesma coisa, Deus tratando e dizendo assim, não, eu vou fazê-los prosperar, acreditem em mim, vocês saíram lá do Egito, estão marcando o passo, dando cabeçada. Mas tudo isso é figura da igreja que Deus estava preparando em Jesus, ou não? Nós somos o que de Deus? O Israel de Deus. Conquanto você não seja judeu, você não seja descendente biológico de um judeu, você é uma descendência de Abraão. Foi isso que Deus falou, em ti serão benditas todas as nações. Então, amados, essa figura, lógico que Deus está falando para os judeus. Lógico que ele não está falando para o pessoal da igreja Shalom, porque lá nem existia a igreja Shalom, mas ele sabia que existiria. O que ele está falando para os judeus é uma figura do que ele vai fazer para nós. Ele já está preparando, dizendo assim, vai haver um arrebatamento, eu vou vir buscar a igreja, eu preciso que vocês foquem nisso. Se vocês perderem isso de vista, vocês vão se enrolar, e de repente, houve, você não percebeu o que houve. Aconteceu. E aí ele vai lá no testamento e diz, estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois andando na rua, um será levado, outro será deixado. E o tempo todo ele dizendo, fixa o olhar nisso. Guarda isso no seu coração. Pense nisso o tempo todo. De vez em quando eu vejo algum pastor comentando e tal, e entra alguém, já não se prega mais sobre o final dos tempos. Nós aqui pregamos bastante até. Houve uns meses aqui que nós pregamos muito, e vou continuar pregando. De vez em quando eu vou voltar. Nós precisamos conhecer sobre a escatologia, sobre o final dos tempos, como é que Jesus vai fazer, como é que a igreja será levada. Há uma confusão, as pessoas às vezes não entendem, e muitos fazem questão, muitos que são contra Deus, contra Jesus, contra o Evangelho, fazem questão de nos fazer não nos interessarmos por isso. Por quê? Porque fala do futuro. E quanto menos pensarmos no futuro, mais nós vamos pensar no presente e agora o que é pior, no passado. E Deus não gosta de ficar relembrando o passado. Como ele ficava chateado com o povo dele, que saiu do Egito e estava no deserto, aí você disse, mas lá no Egito, você lembra? Tinha as cebolas lá, tinha porque a cebola lá era uma cebola famosa, pode olhar na Bíblia. Tínhamos isso, mas levava chibatada. Mas nós tínhamos que comer, né? Aqui nós não estamos levando chibatada, mas o estômago está levando cada chibatada. Nós não temos. O povo vivia pensando para lá. O inimigo, sabendo disso, não querendo que eles fossem para frente, uma das propostas de Faraó para Moisés, quando Moisés chegou na reta final ali, depois da 10ª praga, Faraó disse, ok, vão, e ele começou a fazer a proposta. A primeira proposta que ele fez para ficar ali, a segunda proposta, ele disse, não podemos ficar aqui no Egito, nós não podemos sacrificar ao nosso Deus aqui no Egito, porque o que vocês têm de animal para oferecer é para um fim, e o nosso é para outro.
Isso seria abominação? Então, a segunda proposta deu, ok, então vocês podem ir, mas fiquem aqui por perto no deserto. Não vão muito longe, ele disse isso. Por quê? O faraó disse assim, na hora que der a primeira dor de barriga deles, vão lembrar do Egito. E lembraram, só que estavam longe. O que eles fariam? Vão voltar. Não podemos ficar agarrados no passado, porque senão nós anulamos a graça de Jesus, o ato salvador de Jesus, aquele que apagou na cruz toda a nossa culpa e quitou, como nós fizemos aqui, a nossa cédula, ele rasgou a nossa cédula, a nossa dívida. Então é uma afronta para Jesus quando nós começamos a lembrar das coisas do passado. E tudo que remete ao seu passado, estou falando de coisas ruins, de coisas, ou então se agarrar. A Bíblia está recheada, irmãos. Eu lembro que agora, Jesus, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Então vem, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Aí o outro disse, Jesus, eu estou muito à vontade. Olha, já até comprei tudo, uma mochila nova para botar nas costas. Deixa eu ir contigo, pode vir. Ele disse assim, eu comprei uma junta de boi, então deixa eu primeiro arrumar lá. Tudo olhando para trás, ele disse assim, não, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, aquilo que está para trás, você não pode agarrar-se àquilo. Eu tenho algo novo, eu tenho coisas maravilhosas para vocês. Um dos grandes conflitos do homem está aqui. Enquanto Deus foca no futuro, o homem foca no passado. Enquanto Deus olha para frente, o homem olha para trás. Enquanto Deus idealiza coisas maravilhosas, prepara a nossa casa, está lá arrumando, colocando um lençol de cetim na nossa cama, imaginando como nós chegaremos lá, como os anjos ficarão alegres quando nós chegarmos junto com Jesus. Enquanto ele está pensando nisso, nós estamos olhando para trás, mas aquilo ali, mas que saudade, mas puxa vida, por que eu... Ou então, nós ficamos ruminando aquilo que nos fez e nos faz muito mal. Ele diz em Lucas 9, 62, exatamente isso que eu estou me referindo aqui agora. Por favor, Lucas 9, 62, diz assim: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. A palavra, o verbo contemplar aí, ele está aí de propósito, ele fica olhando, ele fica contemplando. Há uma diferença em olhar simplesmente e contemplar. Quando Jesus ressuscitou, Pedro e João, ao entrarem no túmulo vazio, entrou, depois saiu, depois entrou de novo, e quando João entrou a segunda vez, diz a palavra que ele contemplou aquele cenário. Quando ele contemplou, ele digeriu, entrou na vida dele. Eu olhar para trás e dizer assim, puxa vida, fui um macumbeiro e hoje não sou, fui um assassino, hoje não sou mais. Fui um ladrão, eu fui um perdido, eu estava num poço de lama e perdição, hoje o Senhor me colocou os pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Ok? Mas quando você contempla, é diferente. Eu vi uma pessoa uma vez dando um testemunho, e na mesma hora o Espírito Santo falou comigo que aquilo desceu mal, porque ele estava dando um testemunho da vida pregressa dele, e ele dizia, irmãos, era um perdido, mas ele falava com tanta saliva na boca, as coisas erradas que ele fazia, que a impressão que eu tinha é que ele estava arrependido de ter deixado aquilo. Então é como se ele estivesse contemplando. E quando ele falou que ele bebia uísque e tal, ele deu marca, disse como é que o uísque era feito, e ele chegou um momento que ele nem percebeu, foi traiçoeiramente pego, e ele disse, aquele uísque
bom, irmão, aquele uísque bom. E o pastor disse assim, mas aquilo está amarrado em nome de Jesus. Ele lembrou na hora, porque na Assembleia de Deus é assim que funciona mesmo. E quando ele falou assim, o pastor já também, fala Deus, isso aí, Senhor, para Deus cutucar. Por quê? Porque ele estava contemplando. Você olhar para trás e dizer assim, graças a Deus eu não, porque você não vai esquecer, mas você não vai contemplar. Ficar contemplando é gostar de lembrar. E quando você gosta de lembrar do passado, não tem dúvida, você não vai gostar de lembrar do futuro, ou de saber do futuro, melhor. Lembrar do futuro, não, você não chegou lá, você não vai lembrar, né? Você não vai gostar de saber do futuro. Ele diz então, continuando, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Ali ele diz o contrário. Ninguém que faz isso é apto. Tá? Eu estou falando exatamente uma coisa. O que é apto? Vai no dicionário. Apto é preparado. Apto é aprovado. Você está apto. Está aprovado. Aprovado e preparado a quê? Para quê? Você precisa saber. O que Deus está dizendo é o seguinte, se você puser a mão no arado, ele está fazendo uma figura de linguagem, e olhar para trás, você não está preparado para o reino. Você que põe a mão no arado e olha para trás, você não está preparado para arar a terra. Não, mas ele não diz isso. Não é apto para o reino. O que é apto para o reino? Não é apto a desempenhar as funções do reino. E o que Deus preparou para mim e para você? Que nós fôssemos multiplicados em funções de Deus, que cabem aos homens, tem funções de Deus que não cabem aos homens, funções de Deus que cabem aos homens, para que nós multipliquemos isso na vida das outras pessoas, tanto os que já são de Deus, quanto os que não são de Deus. Quais são as desvantagens, então, em olhar para trás? Primeira, nós somos levados a sofrer, e somos paralisados em nosso crescimento. Mas não tenha dúvida, Vamos fazer uma comparação. Chegamos a uma conclusão que nós vamos fazer uma caminhada a pé, e a intenção é sairmos daqui e caminharmos até Maricá, a pé. Aqui a menos de 60 quilômetros, né, talvez, né, 60, sei lá, alguns quilômetros daqui. Então vamos caminhar. Estamos caminhando, um grupo de 5, 6, quantas pessoas forem, de repente alguém fala assim, espera um minutinho, deixa eu voltar aqui. Rapaz, olha aqui, aquilo ali, pisei naquilo e machucou meu pé. Mas por que eu machuquei o pé? Essa pedra aqui, ninguém tira essa pedra daqui, por que essa pedra está aqui? E as pessoas pararam e você também parou. Ô fulano, vamos lá, não, mas eu estou com o meu pé machucado, meu pé machucado. Por que eu estou com o meu pé machucado? Porque eu vim andando. Por que eu vim andando? Eu vim andando e pisei aqui. E aí você começa a ruminar as coisas, está vendo? Eu falei para nós não virmos a pé. Eu falei que nós tínhamos que vir de carro. Não, mas pois é e tal. Meu amado, se você está programado, chegar lá numa hora, você vai chegar 3, 4 horas depois, se chegar. Primeira coisa, quando nós olhamos para trás, o que nos fizeram, o que nos roubaram, aquilo que nos disseram, nós somos levados a sofrer, porque quando eu lembro, eu sofro, e somos levados a ser paralisados no nosso crescimento. Por que isso acontece? Como eu disse no início, nós somos atraídos, nós atraímos a companhia do diabo. Por quê? Porque Deus quer que nós olhemos para frente. Ele diz, estou preparando o futuro, eu quero preparar vocês para prosperarem. E já vamos falar
das vantagens. E o que Deus quer dizer com isso de prático, de objetivo. E aí o inimigo diz, não, prosperar não, ele quer levar você para o céu, e eu sei que ele tem um poder que ninguém pode com o poder deles, então ele não vai dizer, não, vá para o céu, que o céu não é bom lugar. Meu amado, se alguém disser para você que o céu não é bom lugar, você vai rir dele e vai dizer, está amarrado em nome de Jesus. Mas se alguém começar a mostrar para você quanto é bom isso daqui, você vai dizer, não quero ir para o céu não, não quero ir para o céu não, porque isso aqui é bom demais. E uma das maiores raivas, eu conversava isso com uma irmã nessa semana, e disse assim, eu vou usar isso numa pregação, você acaba de me dar um gancho para a pregação, e está aqui agora, ela está ouvindo aí. Uma das maiores raivas do diabo é quando exaltamos a Deus na nossa vida. O diabo não fica bravo quando você ganha alguma coisa de Deus, ele fica bravo quando você exalta a Deus. Agora, quando você exalta a Deus em meio a dificuldades, aí ele fica se rasgando. Ele disse, eu não posso entender, eu não posso entender, que é isso? Esse cara é maluco, isso é uma gentalha, isso aí é uma, que é isso? Isso é um bobo, isso é um idiota. Temos exemplo na Bíblia, irmãos? Claro. O que aconteceu com Jó? Você gostaria de ser igual a Jó? O que aconteceu com Jó? Lembra quando a desgraça caiu na vida de Jó, que ele começou a perder as coisas, o que ele fazia? Deus sabe todas as coisas, Deus é Deus, Ele é maior, Ele deu, Ele pode tirar, glorificado seja o nome de Deus. O diabo voltou lá no céu e falou assim, eu perguntei, e aí, como é que está? Esse cara, e ele queria mais, porque aquilo irritava. Aí você diz assim, então se eu exaltar, baseado na história de Jó, pastor, o diabo vai começar a me tomar muita coisa. Tem um tempo, só quando Deus permite, e se permite. Não pode esquecer do início. Meu servo Jó, como é que ele é? Justo, homem bom. O diabo disse, mas o senhor blindou o camarada. O que o diabo está dizendo? Eu não posso chegar, porque o senhor chegou nele, isolou o camarada, ninguém encosta nele, porque o senhor não permite. Ele disse, ok, eu vou permitir. E só aí o inimigo pôde agir, porque Deus permitiu, mas tinha um fim proveitoso, que nós não vamos pregar sobre isso aqui agora, mas diversos, para Jó, para as pessoas que serviam Jó, para os amigos de Jó, para os inimigos de Jó, para quem quisesse ver, porque Deus, quando faz alguma coisa na nossa vida, Ele faz para que o nome dele seja glorificado. Então o interesse é que o máximo de pessoas vejam e saibam, e às vezes nós não deixamos. Então o que irrita mais Satanás, o que irrita mais o diabo, é quando nós exaltamos a Deus. Ele tem mais raiva quando você exalta do que quando você ganha um presente de Deus. Porque quando você ganha um presente de Deus, ele diz, ele deu, mas eu vou arranjar um jeito dele perder esse negócio. Se você titubear, ele vai lá e te toma, ou faz você jogar no buraco. Mas quando você diz, Senhor maravilhoso, Senhor tremendo, não sei se é verdade, mas prenderam um missionário, lá nesses países que não pode pregar o evangelho, não se pode pregar o evangelho, prenderam um missionário. Quando prenderam ele disse, glória a Deus, que agora eu vou descansar uns dias, eu vou poder estar naquela cela, e vou poder ler uns livros. Aí disse, vou levar você para a Sibéria, para um lugar, graças a Deus, é um lugar que eu nunca fui, e alguém que chegar perto de mim, eu vou poder pregar o evangelho. Aí depois falaram um negócio assim, glória a Deus, porque eu também vou. Aí os caras assim, larga esse camarada que ele é doido, solta esse desgraçado que ele é doido, ele é apaixonado por esse Deus, não dá para fazer nada com ele, porque há um tempo de resistência, por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Há um tempo de resistência, mas submetei, antes de resistir o diabo, submetei-vos a Deus. Segunda coisa da desvantagem, muitas vezes, por isso, por olhar para trás, nós lutamos contra os planos de Deus. Quantos estão acompanhando isso? Deus quer me levar para cá, e eu estou levando para lá. Deus quer dizer, José, o José aí de novo.
Eu estou vendo em você o camarada ideal, José. Vai haver uma fome miserável na terra. E eu estou olhando aqui, não tem lugar melhor do que o Egito para dar essa comida toda. Mas, ao mesmo tempo, eu estou olhando para o Egito e não vejo ninguém que possa contemplar o meu povo, tratar o meu povo como eu quero. Isso adoça a boca de Deus. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa em prol das pessoas, do reino de Deus, em prol das pessoas, Deus fica apaixonado por nós. E nos dá até o que não estamos pensando ou pedindo. Quer um exemplo na Bíblia? Deus aparece a Salomão. Salomão começa a reinar e Deus aparece. Salomão aparece a ele em sonho. Pede-me o que quiseres que eu te dê. Pode pedir. Ah, meu irmão, se ele aparece para Isaías e fala isso. Se ele aparece para você, hein? Seja sincero. Senhor, eu vou pedir muito poder, muita autoridade, mas não esqueça daquela casa, não esqueça desse problema. Eu estou com um problema de financiamento, não sei o quê. Vai dizer que não. Salomão disse assim: Senhor, o Senhor já foi tão bom comigo? Tão bom comigo. O Senhor foi bom com meu pai, Davi. O Senhor me colocou aqui num lugar que eu não tenho condição, mas então, já que o Senhor está mandando pedir, eu vou pedir. Me dê sabedoria e conhecimento. Depois você leia lá. Depois o Senhor me dê sabedoria e conhecimento, e Ele vai dizer para quê? Para eu governar este teu povo. Por quê? Quem poderia governar este teu grande povo? Como tu queres, está subentendido. Aí o Senhor responde para ele: Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pediste para ti riquezas, não pediste para ti vida longa, não pediste a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar sabedoria como nunca ninguém teve, mas eu também vou te dar riquezas, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Irmãos, quando nós lutamos contra os planos de Deus, nós não entendemos que há coisas na nossa vida que servem para nos provar e depois nos aprovar, para sermos usados à frente. Eu fico imaginando Deus conversando, e a potestade dos ares ficar ouvindo Deus falar: eu vou fazer do Isaías. Olha, o Isaías, eu estou preparando um negócio para Isaías, e o Isaías, ele vai ser isso, eu vou dar isso assim, 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 e de repente, eu não consinto, e Deus começa a me passar pela escola, e a escola que Ele tem que me passar, de repente, eu tenho que ter algumas perdas, como José teve, para ganhar ali na frente, eu tenho que passar algumas provações, como José teve, para mostrar a fidelidade a Deus, que Deus já sabia, mas eu sei, mas Ele ainda não passou por essas provas, Ele precisa de passar por essas provas, e de repente eu não deixo Deus fazer. O diabo diz assim: Isaías, hein? Qual Isaías? Há muitos Isaías por aí, porque esse ali, ó, sente o que Deus pensa, irmãos. Você já alguma vez parou para pensar o quanto nós temos entristecido? Uma vez eu preguei aqui sobre alegrar e fazer Deus sorrir conosco. Olha lá o Isaías. Isaías. Olha lá o Daniel. O Daniel. Olha lá o Joel. Nós temos que fazer Deus sorrir. Mas já paramos para pensar que muitas vezes nós decepcionamos, desapontamos Deus, quando Deus diz: não, mas eu tenho ali uma pessoa, quer ver, eu vou chamar essa pessoa é o Fabiano. Fabiano, não, comigo não, dá um tempo. Aí o diabo, nem ele conhece os seus, porque essa é a função do diabo. São aprendizados. Provas na nossa vida são aprendizados. Quais? Absolutamente todas. Pastor, mas tem gente que é porque está em pecado. Sim, é um aprendizado. Não peque mais.
eu estou contigo. Mas se somos de Deus, Ele é o nosso dono. E se Ele é o nosso dono, Ele faz da nossa vida o que Ele bem entende, inclusive nos submeter à prova. Mas fiquem tranquilos, porque a Bíblia diz que Ele não nos dá prova maior do que aquelas que não podemos suportar. Davi experimentou isso. Davi experimentou isso. Como ele errou. Mas era necessário. Primeiro, para ele entender que ele não era o rei da cocada preta. Que Deus o escolheu, mas que Deus estava acima de todas as coisas. E permitiu que ele errasse. Mas Davi tinha uma coisa diferente de todo mundo que erra. Eu não conheço ninguém. A Bíblia nos demonstra, eu vi um pastor uma vez pregando, falei, olha que interessante, eu não tinha observado isso, que Davi, quando ele chegava à presença de Deus, ele emocionava o coração de Deus. Tem aquele corinho, como o rei Davi, quero te adorar. Eu quero te adorar como o rei Davi. O rei Davi, ele entrava na presença de Deus, ele rasgava o seu coração, ele dizia, eu sou inútil. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, que não se abala. Davi experimentou, mas experimentou porque foi permissão de Deus. Mas ele não ficava o tempo todo olhando para trás, mas ele olhava para frente e sempre, depois que ele aprendeu isso, tudo que ele ia fazer, ele perguntava, Deus, é para fazer? Deus, roubaram aqui, é para ir atrás ou não é para ir atrás? E se é para ir agora ou é para ir depois? E chegando lá, eu pego e mato ou não mato, trago ou não trago, faço ou não faço? Deus é quem guiava, Deus é quem direcionava. Mas, quais são as vantagens em olhar à frente? Primeiro, e muito importante, é que dia, guarde isso, dia após dia, teremos novos desafios e experiências com Deus. Eu aqui sou Deus agora. Vem aqui um jovem rápido. Vem cá, Lucas. Rápido, rápido, rápido. Já está? Chegou? Bora. Venha. Você mesmo. Isso. Fica aqui. Vamos olhar junto. Vem aqui, fica do meu lado aqui. Eu sou Deus. Fica nessa posição para que todos te vejam também. Eu estou olhando para lá, você vai tentar descobrir o que eu estou olhando, tá? Você olha para mim. Não sabe aquele negócio na rua que a gente chega assim, ó? Aí chega o outro, fica assim. Aí chega o terceiro, fica assim. Aí chega o quarto, fica assim, está todo mundo olhando assim. Então, você está vindo ali agora discretamente. Se você fizer bem, você vai ganhar um cachê. Se não fizer bem, não ganha nada. Você vai vir andando ali como se fosse conversar comigo. E você vai olhar para mim e ver que eu estou com um olhar fixo em alguma coisa. E você vai tentar, olha para mim, olha para lá. Você vai tentar descobrir, eu estou olhando para lá. Quantas coisas tem ali? Tem uma caixa ali, tem uma caixa ali, tem um negócio pendurado lá, que daqui a pouco vai acabar caindo, né? Tem ali o prato da bateria, tem naquele lado ali. Você vai tentar descobrir o que eu estou olhando, tá? Então, você vem andando ali e vai olhar para mim e olha para lá. Você olha para mim e olha para lá. Tenta falar comigo, eu vou fazer assim. Eu nem te perguntei, você fez certinho. A caixa de som ali? Vem cá. Está vendo lá? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Está vendo? Eu vou encostar nela, vai sair $1 milhão. Vem comigo. Vem comigo. Não encosta não. Saiu daqui. Não veio para o meu bolso não, mas saiu. Gostou? Então faz o mesmo. Faz o mesmo. Faz o mesmo, Lucas. Ou você não gostou? $1 milhão?
Você está vendo o que eu estou vendo? Diz que não. Deixa eu mostrar, vem cá. Descobri um negócio fantástico. 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 Quando funciona, isso é fantástico. Olha só meu filho Lucas. Sabe o que é isso? Não. Isso é uma coisa do futuro. É. Quer ver uma coisa? Sem isso aqui. Juliana, pode fazer um favor para mim, Juliana? Gostei do rapaz. Não, Juliana, a Juliana também quer enxergar o que eu estou enxergando. E o que você está enxergando. Quer saber o que é isso aqui, Juliana? Vem cá. Você viu? O que você fez? O que você fez? Despertou a atenção dela. Despertei a atenção dela. Vem cá. O que é aquilo ali? Você sabe? Não. Aquilo chama-se microfone. Oi, irmão Magno, o senhor vai amanhã lá na padaria? Pode sentar. Uma das coisas que Deus quer mostrar a vocês é como usar um microfone. Quantos irmãos entenderam isso? Aí eu estou aqui com o microfone, o Lucas aqui, aí o Lucas pega, cadê o Lucas? O Lucas vai para lá. Esta noite, existe um negócio chamado microfone? Eu quero olhar para trás. Não, mas antigamente não tinha microfone, eu sei. Eu sou do tempo, irmãos, que as igrejas evangélicas não tinham som. Tinha não. Tinha na sua época, irmã? Não. Eu fui a uma igreja há uns anos atrás, há muitos anos, há 30 anos atrás. Já era para ter. 30 já tinha, algumas que tinham. E o pastor falava assim, irmãos, pastor Daniel Petrac, da igreja de Deus. Senão ele perdeu a voz. Mas naturalmente. Não tem som nessa igreja, o homem está aqui há 12 anos pregando e falando sem som. Essa igreja, mas o som, espera que fica bom. Eles não conheciam o som, irmãos. E o pior é que nós fizemos uma campanha para ajudar a colocar som na igreja, nós participamos, tivemos essa ideia. Alguns irmãos reclamaram, olha, esse negócio foi o Espírito Santo que está me dando aqui agora, só pode ser. E ele disse, irmão, não, som não. Pastor, quando você começar a falar no microfone, eu vou embora. Aí os irmãos passaram a sentar no último banco, porque tem som, vai machucar. Meu irmão, é só controlar o volume. E algumas pessoas começaram a fazer a campanha para tirar o som da igreja. Era tão bom, irmão. Quando tinha aquela igreja, falava, prezados irmãos. Eles não conheciam a tecnologia, não tinham experimentado, mas em compensação, alguns falaram assim, eureka. Eu às vezes chego numa igreja para cantar uma coisa, e uma coisa que eu vou perguntar a Jesus lá no céu, porque aqui ninguém soube me explicar. Antes de mim, canta uma banda e toca. Aí solta para mim. Quando passa, vamos passar o pastor Isaías. Solta o playback. Na hora que o playback começa, abaixa. Infinitamente mais baixo do que o som. Eles batem. Aí fica assim, irmão, aumenta um pouquinho o volume, que senão eu vou ter que ir aí para escutar o playback. Ou então eu vou ter que cantar com o ouvido agarrado aqui.
São pessoas que não estão acostumadas, que eu posso mexer no volume, que eu posso distribuir o som, que eu posso tirar do seu ouvido. Esse é o exemplo das coisas que Deus tem para nós. Dia após dia nós teremos novos desafios e experiências com Deus. Irmãos, o dia que eu descobri o quanto Deus é poderoso, o quanto o nome dele vale, nunca mais eu deixei de usar. E quando eu estou, porque eu não faço tudo, ó, Jesus vai resolver, eu vou resolvendo. O sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus. Aí eu já estou clamando agora para o Supremo Tribunal, não daqui, né? Do céu. A conversão do pastor Átila Brandão, de repente esse vídeo vai circular, vai até a Bahia. Ele contou como é que ele foi. Ele era pai de santo, pastor Átila Brandão, lá da Bahia. Ele era pai de santo. E ele tinha uma confiança nos santos dele, nos orixás e tudo, ele contando. Até que um dia, ele estava na casa dele, no quarto, e ele viu o demônio. Ele diz isso. E quando o demônio veio, empurrou ele para lá, ele caiu no chão, e o demônio veio, porque ele já estava querendo buscar a Deus, já tinham falado de Jesus para ele. E ele disse assim, que quando ele me julgou lá e tal, e eu falei assim, em nome de Jesus, sai. Ele disse que o demônio saiu e bum, bateu lá na porta. Ele disse, epa, funcionou? Aí ele partiu, foi lá na porta, em nome de Jesus, sai. O bicho, bum, ele disse, opa. E na terceira que mandou ele sumir mesmo, ele disse, sim, já era, troquei tudo por esse Jesus, porque esse funciona. Ele disse, quando eu tive essa experiência, ele diz isso nos testemunhos dele, quando eu tive a experiência, eu disse, nunca mais eu quero lançar mão daquilo que me desagradou, daquilo que me fez sofrer, daquilo que me deu tristeza. Eu quero olhar para frente. Então, à medida que usamos a fé para alcançarmos o que Ele nos propõe, nós crescemos. Crescemos em maturidade espiritual. Não tem como você andar com Jesus, o tempo todo andar com Ele e ser imaturo. Quando eu estou no meu coração, quando eu ouvir algumas imaturidades de algum irmãozinho ou irmãzinha, eu vou perguntar, você está andando com Jesus, irmão? Porque você está muito imaturo. Não tem como você ser imaturo. Nós vamos ganhar em segurança, nós vamos ficar mais seguros do que podemos com Deus. Essa é a vantagem de olhar para frente, porque Ele só vai nos mostrar o que Ele é capaz de... Imagina, irmãos, não sei também, mas eu estou lá no meio do povo que veio do Egito. E agora? E eu estou lá, gente, e agora? Ia lá, vem Faraó com o exército. E o mar? Aí Moisés disse assim, vamos entrar. E Deus, diga ao povo que marcha. Povo, marcha. E eu já disse isso aqui para os irmãos, que eu li o original, tinha um rabino, tem lá na CPAD essa Bíblia, chama lá o deles lá, faltou, hein? É isso, a Torá, e ele diz que o mar não se abriu, eles entraram e foram entrando dentro d'água, eu creio nisso, e a água foi subindo aqui, e quando a água chegou no peito, o mar começou a se abrir. Às vezes Deus está querendo que você molhe pelo menos os pés, você não quer molhar os pés. E você quer ver uma coisa? A mensagem ramifica de repente, a gente não entende, né? Esse povo já tinha saído, agora já estava sob a batuta de Josué. Eles agora vão atravessar um outro, não o mar, mas o Jordão. Sabe o que Deus falou para eles? Depois você olha lá, em Josué. Ele diz assim, vocês vão chegar à beira do rio, e quando os seus pés, falem alto, hein? Quando os seus pés forem molhados, quando a água tocar os pés de vocês. Sabe por que Deus falou isso? Para dizer assim, para vocês lembrarem o que eu fiz ali atrás. Molhe o pé, as águas vão se abrir, e não deu outra. Quando os sacerdotes chegaram, ao sacerdote ele disse, porque vocês vão levar o povo. Quando ele chegou na beira do Jordão, que estava em cheia,
As águas tocaram os pés, e ele disse, lembramos, Senhor, está tudo certo. E o Jordão abriu. Vantagens em olhar para frente, afastamos totalmente qualquer hipótese de uma depressão. Meu irmão, se você não quer ganhar com Jesus, perca pelo menos a depressão. Se você não quer descobrir um novo microfone, uma nova caixa que sai a $1 milhão tocando nela, pelo menos abra a mão da depressão. E é possível você abrir a mão da depressão. Porque tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que é do inimigo, se você ficar ruminando, vai te causar uma depressão. Quanto mais avançamos, mais nos afastamos. De quê? Do Egito? Lugar de opressão, lugar de medo, lugar de escravidão, lugar de miséria. O Egito representa o mundo, o faraó representa a figura de Satanás, todos sabem disso. Teologicamente, há essa comparação. E por fim, nesse item 1, nós ficamos em sintonia fina com Deus. Nós falamos a língua de Deus. Espetáculo. Isso, em outras palavras, quer dizer, nós lemos o céu. Irmãos, para nós lermos o céu, nós temos que olhar para frente e ver o que está acontecendo, dia após dia, andando com Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isaías 43:18 diz, não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Meu Deus! Quem está falando isso? Esse aqui que está falando, eu tenho planos de fazê-los prosperar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem está falando isso? Eu não me lembro mais do seu, mas eu errei, mas eu não me lembro mais dos seus erros e pecados. Segunda vantagem, nós tomaremos posse do perdão de Deus. Literalmente, Deus diz em Isaías 43:18, que nós devemos receber, tomar posse do perdão de Deus e olhar para o nosso futuro. Tomar posse e olhar para o nosso futuro. E Ele nos promete um futuro de maravilhas. E o diabo é um grande aliado em nos fazer olhar e ruminar o passado, pois aí não tomamos posse do perdão de Deus. Muitos estão sofrendo porque não aceitaram esse remédio santo, o perdão de Deus. Deus já perdoou, mas a pessoa não se perdoou. Deus já perdoou, mas ele disse, não, perdoa, mas olha só, mas por que foi acontecer aquilo comigo? Meu amado, já está jogado no mar do esquecimento. Jesus já disse, dos teus pecados eu não me lembro mais. Acho que um pregador estava pregando sobre isso, sobre que Deus tal, eu conheço, Ele sabe. E aí ele estava dando umas revelações na igreja, e tinha um visitante, e em um dado momento ele falou, senhor visitante, eu queria que você fizesse uma coisa, eu sou uma pessoa, e se Deus existe mesmo, eu queria que o senhor, amanhã quando eu voltasse para pregar aqui, o senhor conversasse com Deus, e Ele dissesse quais são os problemas. Eu não vou dizer quem eu sou, mas Deus vai te dizer quais foram os erros que eu tive no passado. O pregador foi para casa, a igreja ficou aflita. No dia a igreja estava cheia e lá estava o visitante. E o visitante não se conformou de sentar lá e veio e sentou na primeira e ficou olhando, achando que o pregador não fosse tocar no assunto. E o pregador foi pregando e quando chegou na hora de fazer o apelo, a pessoa levantou, pregador, dá licença, lembra de ontem? O senhor falou com Deus? Ele disse, falei. E Deus falou? Falou. E o que ele disse? Diga. Ele disse que dos seus pecados ele não lembra mais. Ele disse que não lembra mais, porque estão apagados. Mas olha que interessante.
nós andando com Deus, nós vamos participar de milagres e operação de maravilhas. Ele diz que vai colocar na nossa vida um caminho no ermo. Quando ele fala isso em Isaías, ele não fala mais um caminho no mar. Ele fala um caminho no ermo. E ele vai falar sobre rios no deserto. É um milagre na natureza. Rios no deserto é algo que ninguém pode imaginar. Isso não é suportável. Então, como rios no deserto? É a reversão de aridez da sua vida. Essa é a última coisa que eu quero falar. Quando você caminha com Jesus, olhando só para frente, a aridez na sua vida termina. Sabe o que é isso? Você passa a dar frutos. Você passa a ser fértil. Você passa a ser uma pessoa que dá prazer a Deus. Você contagia, porque vem de lá alguém que quer ver o que este está vendo. E eu tenho uma proposta para a nossa vida e para a vida da Igreja Shalom. Primeira coisa, eu queria que, se você pudesse anotar, anotasse. Nós vamos exercitar mais, daqui para frente, mais, o olhar à frente. Tentando descobrir o que Deus quer de nós. Note, não é o que Deus quer para nós. O que Deus quer de nós. E para você entender o que Deus quer de nós, você tem que estar olhando para o mesmo lugar que Ele olha. Abandone aqueles que te fizeram mal. Abandone aqueles problemas que você teve, aqueles momentos, porque vai chegar um momento, e a Bíblia diz, que toda a sua vergonha será transformada em dupla honra. Segunda coisa que nós vamos é exercitar os esquecimentos das coisas ruins. Então nós vamos exercitar o olhar para frente, mas nós vamos exercitar o esquecimento de coisas ruins. Como é que eu exercito isso? Trocando. Você sabe assoviar e chupar cana? Ninguém faz isso. Uma vez eu tentei. Me deram a cana, porque agora eu vou assoviar e chupar cana. Não dá, meu irmão. Tenta fazer isso. Pega um gomo de cama, bota e chupa a cana, que eu quero ver você fazer. Se você fizer, vem aqui que eu te dou um prêmio. Então, ou eu assovio, ou eu chupo cana. Assoviar, olhar para frente. Chupar cana, olhar para trás. Só para você. Não é quem está chupando cana está olhando para trás, não, viu, irmãos? Aqui dentro do meu exemplo. Quando eu foco para frente, eu esqueço das coisas ruins. A gente já aprendeu muitas vezes, né? Irmão, quando você estiver assim, começa a cantar. Oh, glória, aleluia. Canta sem nexo, sem letra direito. Oh, o Senhor é meu pastor. Amém, amém, amém. Você já esqueceu os problemas que estavam acontecendo e o que estavam julgando no seu ouvido. E terceiro e último, toda vez que o inimigo acenar com a proposta do passado para olharmos, devemos dizer o seguinte, copiando de Neemias: estou executando um grande projeto e não posso parar. Neemias 6:3, por favor. Neemias 6:3. Então, a primeira, vamos exercitar. Eu quero olhar para frente. Como? Buscando experiências com Deus. Exercitar o esquecimento das coisas. Quando começar a lembrar, diz, não quero falar disso não, não quero falar disso não. E olha para frente. Você vai fazer isso 3, 4, 5, 6, 10 vezes que sejam. 20 que sejam. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E terceiro, toda vez que vier uma proposta, ela vem sutil, vem bonitinha, acenando com proposta do passado. Olha, está sabendo? Não estou sabendo, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Você vai dizer o seguinte: estou executando um grande projeto
e não posso descer agora. Descer é voltar. Descer é sair do nível que você está, para voltar a um patamar que você já passou. Para isso, não podemos perder tempo em tentar descobrir por que aquela parede caiu. Por que essa parede caiu? Daqui a pouco eu volto 3 meses depois, você está ali, mas eu estou encasquetado. Por que essa parede caiu? Eu vou convocar os engenheiros. Por que essa parede caiu? Ela faz falta? Sim. Vamos construir a parede. E se olhar para frente. Vamos construir a parede, vamos tomar cuidado para que ela não caia. Mas vamos construir a parede. O que Neemias faz aqui é exatamente isso. Quando ele toma notícias de que os seus irmãos estão lá, na sua terra, e pergunta, como é que está? Está tudo, as ruínas estão, está tudo em ruína, os muros caíram. Ele vai ao rei e diz assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, se tiver no seu coração, se o senhor achar que pode, deixa eu ir construir as ruínas lá, ou retificar, ou construir os muros. E o fato dele não querer saber por que a parede caiu, ele falou, Senhor, eu estou aqui, você leia Neemias, e ele vai dizer, Senhor, eu estou pedindo perdão pelos meus irmãos, eu estou aqui me colocando nas brechas pelos pecados dos meus irmãos, vira a página, Senhor, eu estou te pedindo, vira a página, Senhor. Vamos construir. Podemos repetir as 3 coisas, para ver se os irmãos escreveram? A proposta de vida para a Igreja Shalom, dentre outras coisas, vamos exercitar o olhar para frente. É exercício, irmãos. Você tem que ganhar peso, massa, né? E você tem que perder peso, comece a fazer exercício. Sempre descobrindo o que Deus quer de nós. Mas pergunta e espera ele responder. Segunda coisa, exercitar ou esquecer as coisas ruins. Não empreste o seu ouvido ao diabo. Não empreste o seu ouvido ao diabo. Esqueça, irmãos. Você lembra, meu irmão, aquele dia que você esteve lá, como é que você apanhou, né, meu irmão? Ah, meu irmão, você vai me lembrar que eu apanhei, irmão? Você não podia lembrar o dia que eu fiquei alegre, o dia do meu aniversário? Ah, você lembra aquele dia que roubaram teu carro? Que tristeza. Ele disse, meu irmão, você vai lembrar o dia que roubaram meu carro? Eu não quero conversar sobre isso, irmão. Terceira e última, toda vez que o inimigo acenar para você olhar o passado, você diz, eu estou executando um grande projeto e eu não posso parar. Fechado? Amém? Quantos querem confirmar isso com Deus? Levante a sua mão, diz, eu quero. Quantos sentem o desejo de vir aqui à frente? Nós vamos orar para Deus carimbar isso na sua vida. Pastor, se eu não for, Deus não vai carimbar? Não sei, irmão. Nem sei se sim, nem sei que não. Posso dizer isso. Eu acho que não vai te culpar porque você não veio. Mas aqui é o altar. Vamos ficar de pé. E eu quero só que você, que prestou atenção nessa mensagem, e se você tem o hábito de sofrer bastante com aquilo que te machucou lá atrás, você precisa estar aqui nesse momento. Eu vou fazer uma oração, o Senhor vai dizer assim, pelo meu profeta, eu vou honrar a tua vida, porque ele pregou e você assumiu isso. Então chega de olhar para trás, naquilo que te machucou, e tenha experiências comigo. Amém? Temos uma musiquinha? Se você entendeu